Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Gente, raio-x da categoria de melhor fotografia. Olha, esse ano a gente tá com algumas particularidades que eu vou explorar nesse vídeo. Mas antes disso, já deixe o seu like, deixe o seu comentário, também se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se você puder, também se torne um membro desse canal para ter acesso a vantagens exclusivas, combinado? Gente, categoria de melhor fotografia é uma das poucas que existe desde a primeira cerimônia do Oscar. Então lá em 1929, relativo à temporada 1927/28, a gente já tinha essa categoria sendo entregue. Depois, com o passar do tempo, a gente passou a ter uma divisão, né? Melhor fotografia colorida e preto e branco. E aí, desde a década de 1960, a gente voltou a ter aí apenas melhor fotografia sem essa subdivisão, né? Eu gosto dessa categoria, primeiro porque ela normalmente está relacionada aos filmes que estão performando melhor nas principais categorias. Normalmente, essa categoria aqui, melhor fotografia, está também aparecendo nos filmes mais indicados da noite, como a gente vai ver que é o caso aqui também, né? E também, gente, fotografia está no âmago do cinema, né? O cinema só existe porque antes disso foi inventada a câmera cinematográfica, né? Então, assim, toda a questão dos posicionamentos de câmera, dos movimentos, da proposta estética, proposta narrativa de um filme tem a ver justamente com a fotografia, né? Um diretor de cinema, claro, ele pensa em todos os aspectos, mas um dos que ele mais participa da construção ao lado do profissional da fotografia é justamente a questão da câmera, do enquadramento, dos planos, porque isso indica a visão de mundo dele. Então, assim, a fotografia ela é absolutamente crucial na história do cinema, no desenvolvimento do cinema e na percepção que a gente tem dos filmes em geral. Então, realmente é uma das categorias assim mais importantes e mais vistas, mais lembradas todos os anos pela academia e pelo público até, eu diria assim, né? Olha, esse ano, gente, eu diria que a gente tem uma curiosidade até fora da caixinha, né? Porque dos 5 indicados a melhor fotografia, a gente tem 4 predominantemente rodados em preto e branco, né? Ou em grande parte rodados em preto e branco, né? Temos apenas uma exceção e desde que a película colorida se consolidou como um padrão aí na indústria, isso é muito raro de acontecer, né? Normalmente a maioria das produções é colorida e a gente tem a exceção em preto e branco. Não é o caso esse ano, 4 das 5 tem boas partes aí fotografadas em preto e branco. Mas quem são os indicados, gente? Bom, o primeiro deles é o Edward Lachman, ele que é diretor de fotografia do filme O Conde. Ele é americano, já veterano, está com 75 anos de idade, né? E trabalha desde a década de 1970. Ele já trabalhou ao lado de cineastas consagrados aí na indústria, como por exemplo a Sofia Coppola em As Virgens Suicidas, o Steven Soderbergh no filme Erin Brockovich e Todd Haynes no filme I'm Not There, Não Estou Lá. Aliás, Não Estou Aí. Ele foi indicado já 2 vezes ao Oscar, tá, gente? Em 2002 pelo filme Longe do Paraíso e em 2015 pelo filme Carol, ou Carol, né? Como queira chamar. Esse filme, O Conde, gente, é um filme até meio esquisitão aí, né? Entre todos os indicados nesse ano. É a única indicação do filme. E eu diria que ele foi indicado nessa categoria justamente porque a fotografia é a melhor característica dele, né? O Conde é um filme, é uma fábula, né? É um filme que brinca aí com questões políticas, questões históricas, com personalidades históricas, né? Tem um forte teor de sátira, né? Social, inclusive, né? Brinca com figuras, inclusive, conhecidas no mundo político, né? Como é o caso do ex-ditador Augusto Pinochet, né? Lá do Chile.
E a fotografia, eu digo que é a melhor coisa do filme, justamente porque dentro de uma história que às vezes tem alguns problemas, de algumas soluções que eu não gosto tanto, você tem realmente uma fotografia muito bem construída, é uma fotografia que trabalha com o baixo contraste, né? Então você mesmo nas cenas com mais luminosidade, você tem pouco contraste, justamente porque o nosso protagonista é um vampiro, né? E toda essa história aí satírica é construída em torno do mito do vampiro. Então você tem realmente como característica visual esse baixo contraste. E você consegue extrair beleza disso, os enquadramentos são muito bacanas, você consegue ter uma entrega visual que é bem acima da média geral do filme. Então, realmente, a fotografia desse filme é muito interessante e é a melhor coisa do filme, já digo aqui de cara, né? Depois nós temos aí como indicado o Rodrigo Prieto pelo filme Assassinos da Lua das Flores, né? Ele que é mexicano e trabalha na área, trabalha como fotógrafo desde os anos 1980. Ele já fez aí inúmeros filmes, inúmeras produções dos mais diversos gêneros, né? Ele foi responsável, por exemplo, por 8 Mile, por Frida, 21 Gramas, Babel, Beautiful, o vencedor do Oscar de melhor filme, Argo, o Lobo de Wall Street e, inclusive, ele é o diretor de fotografia de Barbie, que é um dos filmes indicados esse ano em várias categorias, mas não nessa especificamente, né? O Rodrigo Prieto, ele já tem 3 indicações ao Oscar na carreira dele, em 2005 por O Segredo de Brokeback Mountain, em 2016 por Silêncio e em 2019 por O Irlandês, né? O que eu acho que é uma característica forte aqui desse trabalho dele, especificamente nesse filme, é o cuidado que ele teve na exploração visual do povo Osage, né? Que são os nativos norte-americanos retratados aí pelo filme, né? Então você tem esse povo sendo estabelecido, sendo colocado ali visualmente com uma baixa saturação e um alto contraste, né? Isso é feito de forma proposital para que eles sejam vistos de forma diferenciada em relação aos elementos que afetam o dia a dia deles, né? Que são os homens brancos, que são os personagens que vão interferir ali no dia a dia, vividos pelo Leonardo DiCaprio e pelo Robert De Niro. Você também tem uma importância muito grande do elemento do sol, né? Até porque o sol é um elemento muito forte na cultura dos povos originários, dos povos indígenas, né? E você vê esse cuidado aí o tempo todo, até mesmo no momento em que você não tem o sol, mas você tem as fontes de luz, elas normalmente, quando estão relacionadas ao povo indígena, elas são focalizadas, bem pontuadas, né? Então, enfim, existe um estudo muito bem feito, um estudo muito apurado em relação à fotografia desse filme, e foram usados inclusive equipamentos diferentes, né, para as filmagens de dia ou de noite. Isso é muito legal, é um trabalho muito apurado, muito bem feito do Rodrigo Prieto. O terceiro indicado é o Matthew Libatique, pelo filme Maestro, né? Ele é americano de nascimento e ele já fez vários dos filmes do Darren Aronofsky. Então ele fez Pi, Requiem para um Sonho e Mãe, né? Mais recentemente. Mas ele também já fez a fotografia de Homem de Ferro, por exemplo, além de vários vídeos musicais. Então ele é bem versátil, né? Ele tem um pouco desse quê de experimentação e um pouco dessa veia mais comercial. Ele já foi indicado 2 vezes ao Oscar, em 2010 por Cisne Negro e em 2018, agora mais recentemente, por Nasce uma Estrela, né? Eu acho que o caso dele aqui especificamente é o seguinte: foi dada uma missão a ele e ele cumpriu de forma exemplar, né? Então o Bradley Cooper, né, que tinha trabalhado pela primeira vez com ele lá em Nasce uma Estrela, inclusive pelo qual ele foi indicado, ele chegou com o projeto então para o Matthew Libatique e falou: olha, eu quero isso, eu penso isso, a minha ideia desse filme é essa. E a partir daí ele conseguiu então construir uma proposta visual que é bem diversa, né? Você tem, por exemplo,
o uso tanto do preto e branco quanto do colorido. Você muda a proporção de tela, né? Então, assim, o filme ele é 4:3, mas em alguns momentos você tem uma profundidade maior de campo do que em outras. Então, assim, não é só uma questão de você fazer o registro das imagens, e sim de você estabelecer uma identidade para cada uma dessas escolhas, tanto de cor, de preto e branco e também de proporção, né? Você também tem alguns planos específicos que são um grande desafio. Tem um plano sequência logo no início do filme, quem assistiu vai saber do que eu estou falando, que é absolutamente impressionante. Logo que eu assisti, inclusive, essa sequência, ainda lá no Festival de Veneza, eu já falei assim, olha, essa sequência aí possivelmente vai valer uma indicação ao Oscar de melhor fotografia, né? Porque a câmera ela passeia por diversos ambientes, né? Você não vê isso, essa troca de ambientes é praticamente invisível, né? Um único take, né? Com certeza construído também não apenas ali na questão do movimento da câmera, mas também com efeitos visuais, mas o que importa é que o efeito é belíssimo, é muito fluido, enfim, funciona muito bem. Além disso, você tem outras duas sequências onde a câmera se comporta de uma maneira super específica e que potencializa, né, as ações dessas sequências. Uma delas é a briga do casal, já mais para o final, e a condução da orquestra pelo nosso protagonista, o Leonard Bernstein, logo no final. Assim, é absolutamente incrível o que ele faz nessa última sequência. Então, enfim, é um trabalho que, assim, exigiu muita versatilidade aqui do nosso Matthew Libatique. Não foi fácil fazer, né, a fotografia desse filme, né? Eu acho que talvez por essa diversidade tão grande ele acaba se perdendo em alguns momentos. Ele não chega a ser perfeito justamente porque ele tenta ir para tantos lugares que ele acaba não tendo uma identidade tão grande, mas que o resultado objetivo é muito positivo, isso sem dúvida, né? Não, eu acho que não é injusta essa indicação, eu só acho que ele se perde em alguns momentos. Passando para o quarto indicado aqui do ano, a gente chega a um dos favoritos, que é o Hoyt van Hoytema, ele que faz a fotografia do filme Oppenheimer, que é o filme mais indicado desse ano. Ele é suíço de nascimento e ele é um pouco mais jovem do que todos esses que eu citei até agora. Ele começou a sua carreira ali pelos anos 2000, mas ele fez a fotografia de filmes bem relevantes e conhecidos internacionalmente, como, por exemplo, em 2010, O Vencedor, em 2013, Ela, em 2014, Interestelar, em 2015, 007 contra Spectre, e foi indicado ao Oscar em 2017 por Dunkirk. E se você já gostou de Dunkirk lá em 2017 pelas questões visuais e de fotografia, eu acho que Oppenheimer potencializa isso muito, né? Eu acho que uma das coisas mais incríveis e que destacam mais o filme do restante é realmente a fotografia, né? A direção de fotografia é incrível, principalmente pelo desafio técnico que foi, gente. Basicamente, para você fazer esse filme, foram utilizadas as câmeras em formato IMAX e a película de 65mm. As câmeras IMAX, gente, para quem não sabe, elas são verdadeiros trombolhos, elas são grandes, pesadas. Então, você fazer isso ser prático para você capturar as emoções e todas as ações é um desafio muito grande. E por mais que seja esquisito falar isso, ele conseguiu fazer de um sistema de fotografia, né, de um formato de fotografia que foi inventado para as grandes paisagens, para os planos mais amplos, uma experiência muito positiva, muito boa e muito imersiva em ambientes internos e que estão mais próximos dos rostos ali dos personagens. Perceba como você não se incomoda, né, com o uso do IMAX em planos mais fechados. Pelo contrário, parece que tem ali uma profundidade de campo mesmo num ângulo, num raio de visão mais limitado. Isso é um desafio muito grande. Isso não tinha sido desenvolvido propriamente, né, dessa forma anteriormente. Então, assim, é um desafio muito grande
e uma conquista muito grande. É quase como se ele tivesse revelado uma nova forma de se fazer filmes a partir disso. Então, assim, é incrível o que ele conseguiu fazer aqui, né? Então, quer dizer, o formato panorâmico serviu para uma proposta mais intimista, né? Para quem já assistiu o filme sabe, né? As imagens internas e mais intimistas, elas são a maioria do filme, apesar da gente estar falando aqui de explosão, de bomba atômica, dessa coisa toda, né? Então, assim, existe um desafio técnico e fisicamente difícil, né? A câmera ela é mais pesada, a mobilidade com ela é mais difícil, e depois as cópias, né, em película 65mm eram bem difíceis de se manusear, do estúdio poder enviar aos cinemas do mundo inteiro. Enfim, é uma conquista não apenas estética, como também técnica, né? E até mesmo de produção mesmo. Então, é um grande concorrente aqui desse ano. E finalmente eu vou citar aqui o último dos indicados, que é o Robbie Ryan, pelo filme Pobres Criaturas. Ele é irlandês de nascimento e fez muita coisa desde os anos 1990, claro que a maioria ali mesmo pelo continente europeu. Mas ele já fez a fotografia, por exemplo, de História de um Casamento, de 2019, e Filomena, de 2013, ambos indicados ao Oscar na categoria de melhor filme. E ele teve também uma indicação ao Oscar pelo filme A Favorita, de 2018, que também é do Yorgos Lanthimos, ou seja, não foi a primeira vez que ele trabalhou junto com o diretor grego. Gente, algumas características muito específicas desse filme, a mais notável e a mais importante é o fato da gente estar falando de uma fotografia experimental, né? De todos os indicados, esse é o trabalho mais experimental. Ele fez toda a captação em película 35mm, ele utilizou o formato de captação VistaVision, que é um formato que não se utiliza mais, né, apenas em projetos muito específicos. Ele, em vários momentos, optou por lentes muito específicas e que não são normalmente utilizadas no cinema, né? Para quem já assistiu o filme vai notar que tem várias das sequências que a imagem nos cantos chega a ficar deformada. Isso não é à toa, isso é proposital para a gente entrar naquele universo, né, de uma forma bem específica e pautada pela direção e pela fotografia, né? E você tem a característica de que tudo isso foi feito em estúdios, né? Tudo isso com luz artificial. E a gente tem dias, a gente tem noites, a gente tem elementos fantásticos, a gente tem até mesmo ali na hora do barco, ali uma iluminação que simula uma noite, né? As estrelas, a lua, coisas assim. Então, assim, é um trabalho muito difícil, gente, e que casa muito bem com a proposta do diretor Yorgos Lanthimos. Esse é um filme experimental, esse é um filme que flerta com a fantasia, mas que consegue passar tudo isso do ponto de vista visual, nos cenários, nos figurinos e principalmente também na fotografia, né? Tudo isso está muito bem explicitado. Você tem também o uso do preto e branco e do colorido em determinados momentos, mas isso está bem resolvido, muito melhor resolvido, na minha opinião, do que no caso do filme Maestro, por exemplo, né? Então, você conseguir trazer tudo isso, mesmo com os desafios de iluminação que estão presentes, né, no caso da maioria das filmagens serem em estúdio, para um projeto experimental, é de uma conquista imensa, gente. Eu acho esse um filme, no geral, muito bom, muito exuberante, mas do ponto de vista específico da fotografia, é uma conquista gigantesca, né? O que o Robbie Ryan consegue fazer aqui nesse caso, assim. Eu gosto muito mesmo dessa fotografia. De uma forma geral, eu acho que essa categoria, ela tem candidatos muito bons. Eu acho que a gente tem ali o Conde, talvez seja um azarão aqui dessa categoria. Depois você tem Maestro, que vacila em alguns momentos e também está um pouquinho abaixo. Depois, num degrau muito acima, Assassinos da Lua das Flores. E assim, ali liderando, no caso, para disputar quem é a melhor fotografia, na minha opinião, a gente tem Oppenheimer e Pobres Criaturas, tá? Eu acredito que o vencedor
pela academia vai ser Oppenheimer, mas eu escolheria Pobres Criaturas, que eu acho que essa fotografia não só ela é difícil do ponto de vista técnico e desafiadora do ponto de vista estético, como também muito instigante do ponto de vista visual mesmo, na entrega final para o espectador. Beleza, gente? O que você aí acha? Qual é o seu preferido aí na categoria de melhor fotografia desse ano, hein? Deixe aqui embaixo, no espaço destinado aos comentários, a sua opinião. Também não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações no sininho e também de se tornar um membro do canal, obviamente, se você puder. Gente, tá chegando aí o Oscar 2024, vai ser no dia 10 de março e a nossa transmissão aqui no canal Meu Tio Oscar começa às 18 horas pelo horário de Brasília. Você já sabe, né? A melhor cobertura sem cerimônia da internet brasileira, com convidados, com muito material exclusivo, coisas que você só vai ver aqui. E atenção, hein? Esse ano essa transmissão vai acontecer diretamente do Meu Tio Oscar Night Experience, que vai rolar em São Paulo. Se você quiser participar desse evento presencial, a gente vai estar lá no Glass Studio. Fique ligado e acesse www.meutiooscar.com.br para saber em todos os detalhes como é que você faz para garantir o seu acesso. Combinado, gente? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!